Boa noite, então, vamos para a nossa 10ª aula. Hoje nós vamos falar sobre custeio direto e margem de contribuição. Primeira coisa que a gente precisa comentar é que, embora eu não tenha comentado como era feito o custeio, né, de forma completa, agora a gente está entrando nos métodos de custeio, já falamos no custeio departamental, mas aquele custeio inicial lá que a gente fazia somente fazendo o rateio dos custos indiretos aos produtos, ele era o custeio por absorção, né, que é a forma de custeio completo e que que o fisco, né, aceita na contabilidade, tá? Os demais custeios, eles acabam sendo mais gerenciais e nem tanto contábeis, certo? Esse que nós vamos falar agora, ele é bem um custeio gerencial mesmo, né? Ele é chamado de custeio direto ou variável, né? Custeio direto, então, é um sistema de atribuição de custos aos produtos por meio do qual se reconhecem como custo de fabricação somente aqueles gastos incorridos no processo de fabricação que possam ser facilmente identificados em relação aos produtos fabricados. Ora, se a gente fazia a distinção entre custo direto e custo indireto, dizendo que custo direto era aquele custo pelo qual era possível, né, ser identificado facilmente com os produtos, o custeio direto vai seguir a mesma lógica, tá? Por esse sistema, os custos indiretos eles vão ser tratados como despesas, não integrando o custo de fabricação, né? Ou seja, eu prefiro colocar como custo do meu produto aqueles custos que eu tenho certeza de qual produto são, né? Que é o que o custeio direto me dá. Então, sei qual o custo direto de cada produto e os indiretos eu vou considerar como se fosse despesa. Ou seja, eles não vão integrar o custo do meu produto vendido, lá o meu CPV. Eles vão lá direto para o confronto com no resultado, juntamente com as despesas, tá? Os custos diretos ou variáveis são gastos que não ocorrerão se não houver a produção. Então, aqueles custos indiretos, os fixos, são gastos que incorrerão ainda que a empresa industrial não fabrique sequer uma unidade no período, né? E daí aqui tem a explicação de por que também é chamado de custeio variável, né? Já que a gente também pode adotar essa lógica do custo variável e do custo fixo, certo? Bom, então assim, para trazer um pouquinho para vocês dessa lógica, né, vamos rever um pouquinho o custeio por departamentalização que a gente já havia visto. Então, o que a gente tinha? A gente tinha os nossos gastos, a gente separava esses gastos em custos e em despesas. Os custos nós ainda classificávamos entre diretos e indiretos. Os custos diretos vão diretamente compor o custo do produto produzido. E os custos indiretos, eles também vão compor o custo dos produtos produzidos, mas antes eles vão ser individualizados pelo critério de departamentalização, né? Ou pelos rateios, né? No caso da absorção. Então, o que acontece aqui? Depois que eu tenho todos os custos, tanto diretos quanto indiretos, aqui no custo do produto produzido, o custo da produção do período também, nós vamos verificar quais que ficam em estoque e quais que são vendidos. Aí, esses custos dos produtos vendidos é que vão, juntamente com as despesas, né, compor o resultado do período. O que nós temos no custeio direto ou variável? Nós vamos fazer a separação dos gastos entre custos e despesas, como a gente já tinha feito. Vamos fazer a separação dos custos diretos e custos indiretos. Só que agora, os custos indiretos, no lugar de serem rateados e compor o custo da produção do período, eles vão para o resultado do período.
Então, observe que quando a gente fala que ele não compõe o custo do produto, é isso aqui, ó. Ele não está vindo para cá, para o custo da produção, e nem aqui, para o custo do produto vendido. Ele é considerado como se fosse uma despesa. Então, ele vem para cá, para o resultado do período, juntamente com as despesas, certo? Trazendo aqui um exemplo de como ficaria a nossa DRE, né? A gente ficaria assim. Nós temos, então, as vendas líquidas, tá? 48 mil. Vamos tirar, então, os custos variáveis ou os custos diretos, né? Aqui, no caso, são custos variáveis, valor de 16 mil. E nós vamos ter o nosso lucro bruto, que vai ser as vendas líquidas menos os custos variáveis. Então, observe que esses custos variáveis, eles estão sendo considerados como custo do produto vendido, tá? E lá embaixo, depois que eu deduzir as despesas, eu vou deduzir aqui os custos fixos, né? 12 mil. Então, observe que eu estou tirando do lucro, né, do meu resultado, eu tiro os custos fixos, mas ele não influencia no meu lucro bruto, ele influencia apenas no meu lucro líquido, tá? No lucro bruto, ele influencia apenas os custos variáveis ou diretos, certo? E daí a gente vem para o conceito de margem de contribuição. Tá? O termo margem de contribuição ele tem um significado igual ao termo lucro bruto sobre as vendas. Então, observem que aqui onde eu tenho lucro bruto, né, eu poderia muito bem dizer que essa aqui é a minha margem de contribuição, certo? Claro que isso não contabilmente, a gente fala nisso mais a nível gerencial, né? Vamos ver o porquê disso. Então, a margem da contribuição indica o quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar suas despesas fixas e gerar lucro, certo? Pode ser calculada por produto, né, a margem de contribuição unitária, ou por período, margem de contribuição total. Então, quando eu falo que indica o quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar suas despesas fixas e gerar lucro, na verdade, eu estou chamando aqui, ou melhor dizendo, eu estou justificando o nome desse conceito. Porque eu estou dizendo o quanto que cada produto vai contribuir, tá? Para pagar as despesas fixas e custos fixos, certo? Então, esse é o termo, né? Qual é a margem de contribuição que cada produto vai dar para pagar despesas e custos fixos, certo? Então, vamos lá. Aí nós temos a margem de contribuição unitária, que ela vai ser dada pela diferença entre a receita bruta e o total dos custos variáveis incorridos na fabricação dessa unidade de produto. Tá? Então, eu tenho aqui margem de contribuição unitária igual receita bruta unitária menos custos variáveis unitários. Quando eu estou falando em unitário, eu estou falando do valor por produto, por unidade produzida, tá? E é claro que aqui também eu estou considerando que eu vou tirar dessa margem de contribuição também aquelas despesas variáveis, tá? Quais são essas despesas variáveis? Aqueles impostos sobre vendas, tá? Uma comissão sobre vendas. Então, tudo que eu tenho lá na minha receita líquida, ok? Vamos fazer um exemplo. Receita bruta com a venda de uma unidade de A. Então, o valor de venda de uma unidade do produto A é R$100. Custo variável com matéria-prima e mão de obra direta para fazer uma unidade, 60. Então, a margem de contribuição unitária vai ser 40. Ora, se eu vendo um produto a 100, vou tirar o custo variável, que é 60, né? Então, quanto que esse produto vai contribuir para pagar despesas e custos fixos e ainda sobrar algum lucro? 40. Tá? Então, por isso que é margem de contribuição.
Então, a margem de contribuição unitária é a contribuição que cada unidade de produto, ao ser vendida, vai oferecer para a empresa, compor o montante que deverá cobrir os custos fixos, as despesas totais e formar o lucro. Então, observe que é sempre isso. É quanto que cada produto vai contribuir para cobrir custos e despesas fixas, certo? Bom, aqui a margem unitária, mas nós temos também a margem de contribuição total. A margem de contribuição total vai ser a mesma fórmula, porém, né, a diferença é que a gente não faz de uma unidade, nós fizemos do total vendido. Né? Então, a margem de contribuição total é a diferença entre a receita bruta total oferida na venda de produtos daquele período e o total dos custos variáveis incorridos na fabricação dos respectivos produtos. Então, exatamente daqueles produtos que foram vendidos, tá? Então, aqui está dizendo, né, onde MCT é margem de contribuição total, RBT-VP é receita bruta total na venda de produtos e CVT, custos variáveis totais. Sem esquecer que, havendo despesas variáveis, né, a fórmula, assim como na margem de contribuição unitária, é adicionada a fórmula, então, ou melhor dizendo, subtraído as despesas variáveis totais, ou no caso da margem de contribuição unitária, despesa variável unitária. Ok? Então, mais um exemplo. Considere as seguintes informações extraídas dos registros contábeis de uma empresa industrial. Então, aqui eu tenho esses itens, né? Receita bruta de vendas 200 mil, custos variáveis 130, custos fixos 20, despesas variáveis 15, despesas fixas 10. Né? Qual que é a margem de contribuição total? Então, vai ser receita bruta de vendas 200, menos custo variável total 130, menos despesas variáveis total 15. Então, eu tenho que a margem de contribuição é 55, tá? Se eu quiser saber o lucro, aí eu vou tirar custos fixos totais, então menos 20, menos despesas fixas totais, né? Menos 10. Então, no caso aqui, eu ficaria com 25 mil de lucro, né? Se eu fosse calcular o lucro. Por que eu faço isso, né? Porque sempre quando envolve algum tipo de rateio, eu vou ter uma margem de erro, tá? Por quê? Porque nem sempre é uma coisa que eu vou seguir alguns critérios, mas que é sempre possível, vai ser próximo, né? Mas nunca vai ser exato, porque eu estou dividindo uma coisa que eu não tenho certeza de quanto que é para cada produto. E o custeio direto, por ele não ter esse rateio, por não ser necessário a utilização do rateio, ele vai dar menor margem de erro. Então, uma das vantagens desse sistema é a possibilidade de apuração da margem de contribuição, informação importante para se conhecer a rentabilidade de cada produto, tá? Sempre que os interesses estiverem voltados ao conhecimento da rentabilidade proporcionada pelos produtos, o ideal será aproveitar as informações obtidas pela aplicação do sistema de custeio direto. E, claro, como eu já tinha falado anteriormente, oferece menor margem de erro por não utilizar rateio. Ok? E agora a gente já pode praticar. Dúvidas?